Me ouvindo aí? Fala aí, rapaziada. Todo mundo me ouvindo? Dá um ok aí pra nós. Vou gravar agora. Show, excelente. Bom, pessoal, é o seguinte. Na quinta-feira da semana passada, a gente começou a trocar ideia a respeito de funções. Vocês se lembram disso? A gente começou a trocar ideias, a ideia geral das funções. Falar mais alto? Beleza. A gente começou a trocar ideias sobre o conceito de... E a gente precisava concluir essa parte inicial das funções, né, e começar a falar de fato das funções de primeiro grau. Vocês conseguem me ouvir melhor assim? Quer que eu fale mais alto? Vai interagindo comigo aí no chat. Aí, estão me ouvindo agora de boa? Estão me ouvindo? Volta comigo. Caceta. Voltaram a me escutar? Beleza, excelente. Eu vou ver se o vídeo compartilha aqui. A gente está com um probleminha de internet aqui. Às vezes ele dá uma travada. Ó. Vocês estão me vendo aí? Tá suave? Estão me vendo? Estão me vendo? Estão me vendo? Excelente. Ó, presta atenção. Tá, vou falar mais alto. Show. Eu vou compartilhar com vocês aqui. Vocês já têm acesso ao arquivo. Eu compartilhei com todos vocês, as 3 turmas do terceiro no Classroom. Tem uma lista lá de função do primeiro grau. Tá? A gente não vai usar ela agora. Vou primeiro passar uns conceitos para vocês. E para a gente estudar um pouco melhor como vão funcionar as funções de primeiro grau. Tá? Só um segundo, eu vou colocar o arquivo aqui para nós. No vídeo também. No vídeo. Nesse momento vai ficar disponível. Não, ele aparece. Eita. Aí, o vídeo voltou e o áudio também? Aí, pessoal, é o seguinte, ó. A gente iniciou na semana passada falando sobre as funções, tá? E a gente chegou na conclusão ali no final das contas de que uma função nada mais é do que uma operação ali que a gente vai fazer com um cara que a gente chamou de variável livre e um cara que a gente chamou de variável dependente, né? Então lembra que a gente estava usando essa anotação aqui, vai ficar meio feio, mas eu espero que todos vocês se lembrem do que a gente está falando. Eu vou digitar para ver se fica melhor para vocês. Ó, isso, esse conteúdo é que vai cair na semanada da semana que vem. Essa semana a semanada está suspensa, tá? Então na semana que vem, na quarta-feira, vocês farão a semanada a respeito das funções do primeiro grau, tá? Vamos ver aqui, caixa de texto.
Vocês conseguem ver em tempo real o que está aparecendo aí? F de x igual a... Tá aparecendo aí para todo mundo? Beleza. Ó. Agora eu apertei Enter. Todo mundo tá vendo? O f de x igual a x mais b. Excelente, maravilhoso. É bom que a gente vai aprendendo junto aí essa parada. Ó, esse modelo de função que eu coloquei aqui para vocês é o modelo que a gente chama de função do primeiro grau ou função afim, tá? E aí o que vai acontecer? Como eu disse para vocês na semana passada, peraí, aumentar a letra? Meu Deus do céu, como eu vou fazer essa caceta? Chega aí. Como que eu faço para aumentar a letra disso aqui? Posso dar um zoom? Tá. Deixa eu ver. Assim fica melhor? Vocês enxergam melhor aí? Pessoal, se vocês não estiverem enxergando alguma coisa, coloca... Dá um zoom aí na tela. Acho que tem uma opção aí na lousa que você consegue dar um zoom. No canto esquerdo tem um ícone de pesquisa com uns tracinhos atrás dele. E aí tem lá um mais e um menos. Lucas, o seu continua em branco? Luca, foi mal. Caceta, pera aí. Deixa eu tentar mais uma vez. Vou colocar de novo. Ó, o que eu estou escrevendo está no canto superior esquerdo, tá? Então, se você der zoom, não esquece de arrastar a página de volta para o canto superior esquerdo, senão... Tá? Dá uma olhada aí e vê se todo mundo consegue enxergar o f de x igual a x mais b. Aí, gente, na moral, vamos aí, presta atenção aqui. Vocês conseguem conversar sobre o coronavírus pelo grupo do WhatsApp. Deixa o chat aqui da aula pra gente conversar sobre a aula. Vamos aí, vamos aí. Bom, eu vou seguir aqui. A gente tem aqui f de x igual a x mais b, que é o que eu estava dizendo para vocês, como sendo o nosso modelo de função do primeiro grau, tá? O que vai acontecer? A gente vai inserir diferentes valores aqui, né, para x e encontrar valores de f de x. Como assim? Se a gente decide, por exemplo, calcular quanto vale essa função para quando o seu x é igual a zero, o que vai acontecer? Você vai ter logo abaixo, né, como opção, você vai calcular o valor de f para quando o seu x vale zero. Então, aonde aparece x para vocês, vocês vão trocar por zero. Exatamente assim como vai aparecer para vocês aí agora, ó. É mais difícil digitar do que escrever na lousa, hein? Então, tenham paciência. Ó, é isso aí que vai acontecer, ó. Tô supondo que o meu x vai ser igual a zero. Então, no lugar do x na minha função, eu estou substituindo por zero aqui, tá? E aí percebe que o zero vezes o a aqui, independente de qual seja o valor de a, vai ser igual a zero. Então, para as nossas funções do primeiro grau, toda vez que a gente tiver o f de zero, sempre vai ter isso aqui sendo formado para vocês, ó.
o f de 0 sempre vai ser igual à sua constante b. Tudo bem? Então, se pá que até tem, mas né, nós somos muitos professores e pá, meio embaçado. Ó, vamos lá. De novo, a gente tem uma função aqui. Presta atenção lá em cima. É f de x igual a x mais b. Vou ver se você consegue enxergar o mouse. Você tá vendo o cursor do mouse aí? Todo mundo consegue ver eu passando a setinha f de x igual a x mais b? Não? Ó, lá em cima, o primeiro bagulho que eu escrevi, tá escrito f de x igual a x mais b, certo? Aí, o que eu tô fazendo? Eu tô supondo um valor de x igual a zero, certo? E quando eu suponho o valor de x igual a zero, em todos os lugares na minha função aqui, ó, no meio dos parênteses, e aqui junto com a, eu vou trocar por zero, porque eu tô chutando o x igual a zero, certo? Então, ó, percebe que aqui onde tinha x eu coloquei zero, e aqui também. E aí, qual que é o resultado? Toda vez que você faz a vezes zero, independente de qual seja o valor de a, essa parte aqui, a vezes zero, vai dar zero. E aí vai sobrar só o b na nossa função. Entenderam? Então, para todas as funções do primeiro grau que a gente tiver, quando a gente trocar o x por zero, o resultado vai ser o b, que é o termo que não depende do x. Ficou claro para todo mundo? Camille e Isabelle que não tinha entendido. Débora, tudo tranquilo? Fechou para todo mundo? Beleza. Agora vamos lá. Esse aqui que eu mostrei para vocês, quando a gente tem f de 0 igual a b, é o que a gente vai chamar de uma função constante, tá? Samuel, o x não é sempre zero. É que nesse caso eu estou pegando um exemplo onde o x vale zero para a gente estudar o que vai acontecer, tá? Que é um valor de b qualquer. Quando você joga o x igual a zero, você tem essa característica para a função. Mas é uma boa pergunta. Se você tivesse jogado, por exemplo, o seu x igual a 1, eu vou colocar aqui um exemplo paralelo para vocês verem. Se o seu x for igual a 1, você vai ter f de 1 igual a vezes 1 mais b. Vai ficar assim. Ó, percebam o que está acontecendo aqui. No x igual a 0, a gente tinha esse primeiro exemplo aqui. Isso, exatamente. Aqui a gente está assumindo o valor de x igual a 1. Quando a gente assume o valor x igual a 1, onde tem o x na função, a gente troca por 1. Então ficaria f de 1 igual a vezes 1 mais b. E aí, como a Débora já sugeriu para a gente, teremos aqui então que no final das contas o valor do f de 1 é igual a mais b. E somente isso, certo? Não, Pedro, calma. Pode existir sim. A gente pode ter valores positivos ou negativos para a função, não tem problema. Só que a gente está falando de um caso genérico aqui. Depois a gente vai trabalhar com outros exemplos, onde vai ficar mais claro para a gente poder enxergar isso um pouco melhor, tá? Para nossa próxima aula, provavelmente eu já vou ter alguns slides programados que ficam melhores para vocês visualizarem do que nesse modelo que a gente está fazendo aqui, tá? Mas enfim, até aqui vocês conseguiram entender o que está acontecendo? Estou pegando uma função qualquer, você vê que só tem letra aqui, né? E aí eu estou atribuindo alguns valores para ela. Por exemplo, se o x for 0, o f de 0 vai ser igual a b. Se o x for 1, o f de 1 vai ser a mais b. Para esse modelo de função aqui, tudo bem?
A mesa vai ser um pouquinho mais complicado, mas eu vou praticar ao longo da tarde e madrugada de hoje, e aí provavelmente amanhã a gente flui isso com um pouquinho mais de facilidade, tá? Mas, de qualquer forma, os slides também vão auxiliar, tá? Vai ter bastante animação nos slides, e aí vocês vão conseguir acompanhar isso de uma maneira um pouco melhor, tá? Bom, eu vou pegar um outro exemplo de função aqui, onde a gente tenha coeficientes já pré-determinados, tá? Por exemplo, se a gente tiver uma função f de x igual a 2 vezes x menos 1, certo? Dá uma olhada aí no que está aparecendo para vocês. Vocês têm agora uma função que está mais centralizada aí na lousa, que é f de x igual a 2x menos 1, tá? Aí, o que vai acontecer? Para cada valor de x que a gente atribuir para essa função, a gente consegue atribuir um valor para a função, que é o que a gente estava fazendo no exemplo anterior. Aqui, de novo, ó, eu vou construir tipo uma tabelinha, tá? Com valores de x e valores de f de x, tá? Então, o que a gente vai formar aqui, basicamente, serão alguns pares ordenados, tá? A gente vai formar alguns pares ordenados, eu vou mostrar isso melhor para vocês. Eu espero que esteja saindo algo parecido com uma tabelinha aí, apesar de talvez sair meio torto. Eu espero que todos vocês consigam enxergar o que a gente está querendo fazer aqui. Tá todo mundo vendo uma parada tipo uma tabela aparecendo aí na tela? Ai, meu Deus, apagou tudo. Ai, que ódio de não saber usar esse negócio. Pera aí, gente. Vou colocar de novo. Ctrl Z. Ctrl Z não resolveu, não. E... Alt F. Também não funcionou aqui, não. Apareceu uma guia absurda. Para de falar comando de computador para mim, eu não entendo desses negócios. Pessoal, a gente meio que perdeu as coisas que aparecem. Não, Alt F4 tá pra fechar, para de sacanear. Os caras arrastam demais, né, mano? Eu vou fechar o chat, na moral, mano. Vocês estão me desconcentrando. Eu vou tentar mais uma vez aqui. Vamos ver se vai funcionar essa parada. F de x igual a 2x menos 1. Vou colocar a nossa tabelinha aqui de novo. Tentar construir ela de uma maneira menos feia. Para de mandar comando. Eu vou parar de tentar essas paradas. Vocês estão me trollando de novo. Esses caras da informática é cheio das graças, né, mano? Certeza. Gente, então vamos lá. Ó, dá para acabar a aula. João Vitor, você já tem a dois? Você tem que acompanhar aqui que eu compartilhei com vocês. Ó, vamos aí. Se liga. Ei, se liga. Ó. Percebam que eu montei aí uma tabela. A nossa função agora ela é f de x igual a x menos 1. Tá? O que a gente vai fazer? Nós temos aqui valores que a gente vai atribuir para x. E dependendo dos valores que a gente escolher de x, a gente vai ter outros valores para f de x. Tá? Então, vamos supor, por um instante, que a gente escolhe o valor de x sendo igual a menos 1, por exemplo. Vocês sabem me dizer quanto que vai dar o valor da função quando x for igual a menos 1? Alguém responde aí para mim no chat, vai dar para digitar facinho. Se eu trocar o x por menos 1, vai dar menos 3. Perfeito. Exatamente. Aí vamos lá, por que vai dar menos 3? Se a gente está calculando o f para quando vale menos 1, a gente vai substituir os valores de x aqui na nossa função por menos 1.
Então, desse lado direito aqui da sua igualdade, o que vai aparecer? 2 vezes menos 1, que dá menos 2, e menos 2 menos 1 vai dar menos 3. Então, realmente, aqui a gente vai ter o f de menos 1 valendo menos 3, certo? Isso aqui gera, gente, pessoal, um negócio que a gente chama de coordenadas, tá? Toda vez que a gente diz que um ponto no plano cartesiano tem 2 coordenadas, é porque ele tem uma coordenada em x e uma coordenada em f de x. Aqui no nosso caso, com essa função que a gente está gerando aqui, a gente está tendo um ponto que é de coordenadas menos 1 no x e menos 3 no f de x. Tudo bem? Está gerando esse ponto para vocês aí. Opa, Samuel levantou a mão aqui. Samuel, qual que é a dúvida, irmão? Pode mandar aí no chat. Você consegue mandar no chat qual foi a sua dúvida? Porra, sacanagem, parça. Mas tá suave. Essa parte aqui, inicial, todo mundo conseguiu entender o que a gente está fazendo? Ó, você tem x igual a menos 1, aí o f de x deu menos 3, quando a gente substituiu o x por menos 1 lá, e tem esse ponto aqui pra gente, que é o ponto menos 3, tá? Aí, se você joga outro valor para x, por exemplo, se você joga um valor para x valendo 0, no exemplo que a gente estava vendo anteriormente, toda vez que a gente troca o x por 0 nas funções de primeiro grau, a resposta vai ser direto ao nosso coeficiente b, que é o termo independente. Exatamente, Gabriel. Aí a gente vai ter o valor da função valendo menos 1, certo? Então, nesse caso, as coordenadas do ponto que a gente ia gerar aí seria o ponto 0 em x e menos 1 em f de x, certo? Seria esse segundo ponto que apareceu aí para vocês agora. E como consequência, né, para cada valor de x que você escolher, você vai ter um valor de f de x associado, tá? Então, o que vai acontecer? Quando a gente fizer a união de todos os pontos que a gente consegue gerar a partir dessa reta, aliás, a gente vai gerar uma reta, tá? Todos os pontos que a gente gerar com essa função, eles vão formar para a gente um gráfico de uma reta. Eu já vou mostrar para vocês como esse gráfico vai ficar. Ó, peguei o valor de x igual a 1 e a f de x igual a menos 1. Vou tentar desenhar o gráfico aqui para vocês. Todo mundo consegue ver claramente que eu tenho problemas com o cursor do mouse. A gente tem aqui 2 eixos coordenados, tá? Eu coloquei a setinha só crescendo para direita e para cima, porque é o mais usual, mas ele cresce infinitamente para todos os lados. Então, o que vai acontecer? Fê, eu acho que tem ferramenta de fazer linha assim, mas eu não sei usar ainda. Eu vou aprender a fazer isso hoje à tarde e amanhã essa aula vai ser um pouquinho mais bonita. O Manuel apareceu aqui, uma dica, mas tranquilo. Amanhã a gente dá um jeitinho melhor nisso aí. Ó, de qualquer forma, aqui, o eixo horizontal é o nosso eixo X e o eixo vertical normalmente é o eixo Y que a gente trabalha. Para poder fazer uma associação com as funções, a gente vai dizer que Y é igual a f de x. Tá? Então você vai ter isso aqui. Aí o que vai acontecer? A gente vai identificar as coordenadas do nosso ponto no gráfico. Então, o nosso primeiro ponto aqui, ó, eu vou dar um nomezinho para cada um desses pontos.
Tá? Vou chamar esse aqui de ponto A. Esse aqui de ponto B. E esse aqui de ponto C. Tá? Se a gente conseguisse fazer esse gráfico com escala bonitinho, né? Que eu vou me esforçar para conseguir, você vai ter aqui, ó. Quando o x vale menos, que é esse primeiro tracinho que eu estou colocando aqui, x igual a menos 1, qual que é o valor do f de x? Menos 3. Perfeito. Aí você vai vir aqui no eixo que representa o f de x, vai lá no menos 3, que vai estar mais ou menos aqui, se Deus quiser. Vai fazer o que agora para a gente encontrar o nosso ponto A? A gente vai fazer tipo um tracejadinho, ó, do menos 1 e do menos 3, para ele se encontrar um ponto. Certo? Um ponto que está numa batata, mas é um ponto. O que vai acontecer depois aí? Para o outro ponto, que é o nosso ponto B, nós vamos pegar a coordenada em x de novo, que é 0, e procurar a coordenada do f de x. Então, percebe, ó, nesse nosso ponto B aqui, ó, quando x vale 0, o y vale menos 1. O f de x vale menos 1. Então, quando a gente for colocar esses caras no gráfico, você vai ter o x igual a 0, que está aqui na origem, tá? E o y igual a menos 1, que vai estar mais ou menos aqui. Esse ponto vai estar exatamente aqui em cima do menos 1 mesmo, né? Porque aí, vamos lá, uma coisa que é necessário vocês entenderem claramente. Quando a coordenada de x de um ponto é 0, a coordenada em x é 0, significa que o nosso ponto ele não vai estar nem para a direita do eixo y, nem para a esquerda do eixo y, tá? Porque olha só, o x indica se o nosso ponto está indo para um lado ou se ele está indo para o outro, certo? Se o seu x é igual a 0, obrigatoriamente o seu ponto vai ter que estar aqui em cima do eixo y, tá? Em algum lugar aqui em cima do eixo y, porque ele não se desloca nem para cá, nem para cá, porque o valor de x dele é 0. Tá? Exatamente. Então, ó, o nosso ponto B, ele vai estar identificado. Deixa eu colocar aqui o ponto A, que eu esqueci de colocar ele aqui. Esse aqui é o nosso ponto A. O nosso ponto B está exatamente aqui no menos 1. Tá? Então, vou colocar aqui a coordenada dele, que é menos 1. E vou colocar o B aqui. Tá? Então, ó, esse aqui é o nosso ponto B. Aí, o outro ponto, que é o ponto C, é o ponto de coordenada 1x e 1 em f de x. Então, a gente vai lá. Quando o nosso x vale 1, quando o nosso x vale 1, o nosso f de x vai valer 1 também. E aí, a gente vai fazer de novo o cruzamento dessas coordenadas e vai encontrar um outro ponto que também parece uma batata, mais ou menos aqui. Tá? Esse aqui é o nosso ponto C. Amanhã, quando eu trouxer o slide para vocês, esses pontos vão estar de cores diferentes, tá? Então vai ficar melhor para vocês visualizarem. Mas o importante aqui, por enquanto, é o nosso ponto A é esse cara que está aqui embaixo, o encontro do menos 1 em x, menos 3 em f de x. O ponto B é esse cara que está aqui no meio do caminho, em cima do eixo y, na coordenada y igual a menos 1. E o ponto C é esse cara que está aqui em cima, que é o encontro das coordenadas 1 em x e 1 em y, tá? Quando a gente for ligar esses três pontos... Pera aí, Felipe, rapidão. Quando a gente for ligar esses três pontos, isso vai formar uma reta para a gente. E aí você, por favor, acredite que é uma reta, senão não funciona, tá?
A gente tem aqui a nossa reta, que eu estou chamando de R, que passa por esses 3 pontos e representa a nossa função f de x, tá? Deixa eu ver a dúvida do Felipe aqui. Quando o x for 0, a linha pontilhada nesse caso será nesse caso menos 1? Isso, exatamente. Ó, isso serve para todo mundo, assim como para o Felipe. Quando a gente tem a coordenada em x de um ponto valendo 0, o ponto obrigatoriamente vai estar em cima do nosso eixo y. Obrigatoriamente em cima do eixo y. E aí, como o y do nosso ponto D, ó, quando o x vale o y vale menos 1, a gente vai ter exatamente esse ponto no menos 1 aqui. Aí a gente só não fez o pontilhado porque ia ficar exatamente em cima do eixo aqui, tá? Mas é exatamente esse o raciocínio, tá? Vocês conseguem visualizar tranquilamente aí? Então, não necessariamente, Isa. Às vezes o exercício pode colocar para você qual é a função, te dá o y e pedir o x, ou te dá o x e pedir o y, ou às vezes ele te dá os pontos e pede para você achar a função, e isso é o que a gente vai trabalhar um pouquinho melhor amanhã, tá? Deixa eu ver aqui as outras dúvidas que surgiram aqui. Felipe, como você fez para decidir essa linha? Como saber em quais pontos passar? Bom, Fê, a gente sabe quais pontos vai passar por conta do que aparece aqui na nossa função. Percebe, ó? A nossa função, quando ela é 2x menos 1, a gente tem, para cada valor de x que está nessa coluna aqui, esses valores de f de x associados. Então, por conta dessa função, a gente chegou nesses pontos A, B e C aqui, tá? Então, esse gráfico que a gente gerou, ele só serve para essa função. Kailane, mas pode pegar qualquer número para x? Pode, você pode pegar quaisquer. Para gerar uma reta, você precisa de quaisquer 2 pontos. Eu só peguei 3 aí para ficar mais fácil para a gente ver que ia gerar uma reta, tá? Mas você pode escolher quaisquer 2 valores para x, achar os valores do f de x associados, e com isso construir o gráfico de uma reta, tudo bem? Tem alguns exercícios que vão dar para vocês a função e pedir para vocês entenderem como seria o gráfico. Mas a gente vai trabalhar ainda ao longo dessa semana que em outros modelos de questão, eles podem colocar para vocês o gráfico e pedir para você achar qual a reta. Entendeu? Samuel Venâncio, com qualquer valor vai dar a mesma reta? Sim, porque todos os outros pontos gerados nessa reta aqui, ó, vão seguir essa regra. Então, ó, se você, por exemplo, coloca aqui, peraí, ó, se você, por exemplo, coloca aqui um outro valor aqui para x igual a 2, você sabe me dizer qual seria o valor do f de x associado para quando o seu x for 2? Seria um ponto que ia estar mais ou menos por aqui. Ó, se o meu x for 2, troca o x por 2 lá na regra da nossa função, ó. Você ia ter 2 vezes 2, que é igual a 4, menos 1, que daria 3. Então, ó, você teria 2 aqui no valor do f de x e 3 aqui no valor do f de x. Então, esse valor aqui que a gente encontrou no f de x para quando o x vale 2 é igual a 3. Esse ponto está no mesmo lugar da reta, na mesma reta, entendeu? Todos os pontos dessa reta você consegue encontrar. Tá? Pessoal, eu preciso encerrar a sessão aqui, que já deu o horário da aula, passei 5 minutinhos aí já, tá? Espero que um pouquinho tenha ficado claro aí para vocês. As próximas aulas ao longo dessa semana a gente vai melhorando esse processo aí, tá? E é isso aí. Pessoal, muito obrigado pela participação de vocês aí, pela interação aí no chat. Espero que a gente consiga continuar de maneira produtiva aí, beleza? Beijão para vocês e até amanhã. E não se esqueçam, salve!